Nessa sessão de Jesus, ele está tratando de um assunto específico. Ele está falando do valor superior que o reino de Deus tem em relação às coisas deste mundo, né? Nos versículos de 19 a 24, Jesus ele apresenta 3 metáforas, ele usa 3 figuras de linguagem para reforçar a ideia do compromisso que os seus discípulos precisam ter em relação ao reino de Deus, em relação ao valor superior que o reino de Deus tem em relação à nossa vida aqui na terra. A primeira metáfora nós vimos na semana passada, que falava sobre 2 tesouros. E aí Jesus orienta os seus discípulos a não acumularem tesouros aqui na terra, porque os tesouros na terra, eles perdem o seu valor, eles podem ser roubados. E então Jesus encoraja os seus discípulos a acumular um outro tipo de tesouro, um tesouro que é guardado no céu. E ele diz que os tesouros celestiais, eles não perdem o seu valor, são um investimento garantido para nós. Então o coração do cristão, ele precisa estar no lugar certo, acumulando o tesouro certo, seguindo as orientações do seu mestre. Hoje nós vamos ver as 2 outras metáforas usadas por Jesus. Na semana passada eu propus uma pergunta-chave para reflexão pessoal. Era cada um de nós pensar onde está o nosso tesouro, né? Onde está o teu tesouro, né? E o meu propósito foi que cada um de nós fizesse uma meditação pessoal sobre aquilo que nós mais valorizamos na nossa vida. Porque a partir do momento que nós identificamos aquilo que nós mais valorizamos, isso responde à questão principal que o texto da semana passada trazia, que era onde está o nosso coração, aquilo que nós mais valorizamos, o nosso coração está naquilo, a nossa vida está naquilo, nós somos movidos por aquilo. Então, essa noite eu trago uma outra pergunta com o mesmo objetivo. Fazermos uma análise pessoal, uma meditação pessoal. O que guia a sua vida? E a resposta para essa pergunta é de extrema importância para nós sabermos se nós estamos andando no caminho certo. Nós devemos reconhecer que a nossa vida aqui neste mundo ela é extremamente passageira e, portanto, nós não podemos nos dar o luxo de errar neste ponto. Errar aqui, irmão, significa perder a nossa vida. Significa desperdiçar a única oportunidade que temos de ganhar o maior dos prêmios, o maior de todos os tesouros, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós vivemos as nossas vidas sendo guiadas por alguma coisa. Nós temos as nossas próprias motivações, aquilo que nos move. Nós temos os nossos próprios projetos de vida. Nós temos as nossas próprias ambições. Nós temos aquelas coisas que nos trazem alegria, que nos trazem satisfação. Todos nós buscamos um propósito de vida. Todos nós buscamos uma motivação para acordar toda manhã e prosseguir nessa vida. O ponto é identificarmos de maneira objetiva o que é que guia a minha vida. O que é que hoje me move a prosseguir? E o texto que nós temos hoje aqui vai nos ajudar nessa reflexão. Mateus 6, de 22 a 24. Vamos ler o texto agora. Diz assim a palavra de Deus: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos pedir a direção de Deus mais uma vez. Bondoso Pai, soberano Senhor, humildemente nós te pedimos a tua misericórdia sobre nós, diante dessa exposição do texto bíblico, que seja apenas a tua palavra exposta aqui essa noite, Senhor. Coloca do teu temor no meu coração e no coração de cada um de nós, para que a gente possa analisar o texto bíblico de maneira correta, Senhor, de acordo com a intenção do autor, da intenção do próprio Senhor Jesus a pregar essa mensagem no Sermão do Monte. Que a gente saia daqui enriquecidos com a mensagem, que a gente saia aqui todos com a resposta acerca dessa pergunta
do que é que nos guia na nossa vida, o que é que nos move. Que a gente possa, sinceramente, fazer uma avaliação e que, se chegarmos à conclusão de que o que nos move não é o Senhor, não é a Sua palavra, que humildemente a gente se submeta a Ti, se arrepende e conserte os nossos caminhos. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em primeiro lugar, aqui o texto vai nos mostrar que a nossa vida, ela pode ser guiada por bons valores. O verso 22 diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A figura de linguagem que Jesus usa agora é uma comparação dos olhos como a lâmpada do corpo. Nós devemos lembrar que lâmpada não é aquilo que nós hoje conhecemos por lâmpada, né? Esse tipo de lâmpada que Jesus está falando. Lâmpada aqui era um tecido usado da época, um tecido de metal portátil, que na maioria das vezes era alimentado com óleo e que ele passava queimando ali aquele óleo e iluminava as casas, né, os ambientes nos períodos noturnos. Nós sabemos que os nossos olhos, eles não produzem nenhum tipo de luz. A luz, ela entra pelos nossos olhos e é desta forma que nós enxergamos o caminho que está na nossa frente. Então, se estamos aqui com a luz ligada, essa luz que está iluminando o nosso local de culto, ela entra nos nossos olhos e permite que a gente enxergue o ambiente, as pessoas, o caminho que nós devemos percorrer. Então, tendo olhos bons, ou seja, olhos em perfeito estado, eles são capazes de nos guiar com precisão. Olhos saudáveis, eles nos indicam o caminho por onde nós devemos andar. A luz, ela só é útil para nós se os nossos olhos forem plenamente capazes de enxergar essa luz. Se nós conectarmos essa metáfora aqui com o texto da semana passada, a primeira metáfora, a metáfora anterior, essa metáfora do olho também pode significar o próprio coração do homem. Jesus querendo fazer uma comparação do olho com o coração. Se o coração do homem for bom, todo o corpo será luminoso. Porque o coração, segundo a palavra de Deus, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do centro da vontade, das emoções, do intelecto humano. Então, quando as nossas motivações, as nossas vontades e o nosso intelecto estiver ligado a algo bom, então aquilo vai nos guiar de uma maneira correta. Mas, irmãos, tudo isso aqui é conjectura daquilo que o texto diz. É difícil identificar exatamente o que Jesus pretende aqui. Mas, independente de nós sabermos qual é a exata intenção de Jesus com essa figura de linguagem, uma coisa é certa. O ponto de Jesus, né, o assunto que ele está tratando, é o valor superior do reino em relação às coisas deste mundo. Então, dentro desse contexto, você percebe pelo texto que há uma conotação moral aqui. Jesus ele cita olhos bons e olhos maus. A ideia é que assim como o homem tem um olho no sentido físico, né, no sentido natural, o olho que conduz o homem no caminho, no seu ambiente terreno, né, o olho que é saudável, que faz com que ele enxergue por onde ele tem que andar, o homem também possui olhos no sentido espiritual. O que corresponde a uma mente que nos guia em questões morais e também em questões espirituais. Se os teus olhos físicos forem bons, você vai ter facilidade em se locomover. Você vai estar seguro no caminho que você está andando, porque você enxerga claramente o caminho. Da mesma forma, se os teus olhos espirituais forem bons, você igualmente estará seguro nos rumos da sua vida. Todo ser humano, ele possui valores morais. Todo ser humano possui princípios fundamentais que guiam a sua vida nas tomadas de decisão. Esses valores que todos nós carregamos conosco, eles regem a nossa vida de maneira geral. E se esses valores forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. A questão
que nós temos aqui é definirmos o que são os bons valores. Como saber se os princípios que regem a minha vida são bons ou são maus? Pegue, por exemplo, o assunto que está mais em alta no momento. São as eleições, né? Nós hoje estamos entre dois candidatos a presidente que têm propostas e valores bastante distintos entre si. É totalmente diferente o que um apresenta de modelo para o nosso país e o que o outro apresenta. É totalmente diferente aquilo que um traz como princípios que regem toda a proposta de governo do que o outro. E existem pessoas que defendem ambos os lados. Você encontra os defensores de um e de outro. E ambos os lados, eles possuem os seus argumentos para justificar o porquê que esse é melhor ou o porquê que aquele é melhor. E ambos também têm os seus argumentos para criticar a posição de um ou de outro. Agora, como que nós podemos definir de maneira objetiva qual o caminho certo a ser seguido? Será que existe como fazer? Existe como a gente estabelecer de maneira sólida? Olha, esse aqui está certo por causa disso, disso, disso. E a vida como um todo, não só em questões políticas, a vida é repleta de dilemas morais. Por mais que muitas pessoas não se deem conta disso, a maioria das nossas decisões envolve algum tipo de dilema que envolve moralidade, envolve princípios. O curioso é que você não vê por aí alguém questionando uma coisa que, na minha opinião, é extremamente importante. Quem é que define o que é certo e errado? Quem é que define aquilo que é bom ou aquilo que é mal? Quem define qual ideologia política é a certa? Há como fazer isso de maneira objetiva? E essa discussão ela é importante por um único motivo. Se nós tirarmos Deus da jogada, algo que muitas pessoas têm tentado fazer, Deus não existe, então nós simplesmente, sem Deus, nós não temos como estabelecer de maneira objetiva esse tipo de coisa. Se você não crê que Deus existe, você é incapaz de estabelecer a sua própria verdade como sendo a real. Você não tem como dizer quem é certo ou quem é errado, quem é o mocinho e quem é o bandido da história. Tudo sem Deus se torna relativo. O que é verdade para mim pode não ser para você. O que é bom para mim pode ser ruim para você. Eu posso pessoalmente dizer que para mim o aborto é algo terrível, mas eu não posso criticar quem discorda se Deus não existe. Porque para outra pessoa o aborto pode ser algo bom, pode ser uma questão de saúde pública, como muitos dizem. Isso, irmão, ocorre como um reflexo de não existir uma verdade objetiva. Valores firmemente solidificados em algo que unicamente é a existência de Deus e da sua palavra. A nossa nação, ela abandonou essa verdade. E nós, como cristãos, nós temos que resgatar isso antes de mais nada. Por que o aborto jamais deve ser tolerado? Porque Deus condena claramente na sua Escritura. Porque a palavra condena isso de maneira clara, direta e objetiva. É por isso que eu não concordo. Então, antes de debater questões secundárias, nós, como cristãos, nós devemos nos preocupar em reestabelecer esse alicerce fundamental. Nós temos uma verdade objetiva que precisa ser respeitada e precisa ser seguida. Nós precisamos, como a nossa principal bandeira, antes de mais nada, reestabelecer a palavra de Deus como base para a nossa sociedade. Essa é a nossa função como cristãos. Eu não sei se você percebe, mas nós, cristãos, nesse momento político, nós nos aliamos
com várias outras vertentes, outros tipos de cristianismo, outros tipos de fé, que acham como ponto comum as questões do conservadorismo. Muita gente opta por um mesmo candidato porque concorda com as questões morais daquele candidato. Mas nós temos que ter cuidado com esse tipo de aliança, porque quando nós estabelecemos a palavra como alicerce, isso tende a romper esse relacionamento. Então, antes de navegarmos nessa onda de estamos todos juntos, nós como cristãos devemos dizer o porquê que nós estamos juntos. Nós estamos juntos porque a palavra concorda com isso. Mas nós todos devemos nos submeter a ela integralmente, não apenas parcialmente. O problema é que no fim dessa história, a perspectiva de redenção desse povo é diferente da nossa perspectiva. A perspectiva de consumação é diferente da nossa. E se nós não estivermos também alicerçados aqui, nós corremos o risco de navegar numa onda que não é exatamente a onda da palavra. Nós devemos ter cuidados nisso. A nossa principal bandeira aqui nesses momentos, e aí nós temos um ponto de contato para pregar o Evangelho, para pregar a palavra, mostrar o porquê que eu creio nisso. Olha por que eu creio como você. Porque Deus diz isso há muito tempo. Deus defende a família. Deus defende o feto. Deus defende leis rígidas que punem os criminosos. Eu creio nisso, eu defendo isso porque Deus crê nisso e defende isso. E é por causa da Bíblia. E aí você tem Romanos 7,7, segunda parte, que diz assim: eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Ou seja, eu jamais saberia que aborto é algo ruim se a Bíblia não me dissesse que isso é ruim. 2 Timóteo 3,16 diz que toda palavra é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Eu creio nessa verdade objetiva porque ela me diz, que me ensina, que me corrige, que me mostra. Salmo 109, 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, quando você guia a sua vida de acordo com os valores da palavra de Deus, nesse momento você pode estar certo de que está andando no caminho correto. E esse caminho está muito bem iluminado. Você enxerga com clareza. É um caminho seguro. O discípulo de Cristo, ele reconhece o valor superior do reino de Deus em relação às outras coisas deste mundo e, consequentemente, ele vai sujeitar toda a sua vida, todo o seu coração ao estar debaixo dessa autoridade. Então, quando você assume um compromisso com Cristo, você assume um compromisso com a palavra de Deus, com os valores do seu reino eterno. E esse compromisso é assumido pelo cristão em algum momento da sua vida. Alguns assumem esse compromisso ainda na infância, e glória a Deus por isso. Outros na fase adulta, outros já em sua velhice. Mas um ponto em comum é que nós chegamos nesse momento de decisão cheio de valores e pressupostos de uma vida, uma velha vida que foi vivida longe de Deus e da sua palavra. E para que os nossos olhos sejam bons, nós precisamos abandonar muitas coisas. Precisamos deixar para trás hábitos, desejos, práticas, conceitos, ideias que nós tínhamos como certo ou como coisas normais, mas que não são. E aí, como Paulo diz em Romanos 12:2, não imitem o comportamento do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O nosso modo de pensar, ele não muda do dia para a noite. O que muda de maneira instantânea, por meio da conversão, é a disposição do nosso coração para com Deus. O que muda instantaneamente é a realidade do pecado em nossas vidas. O convencimento que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. O que muda instantaneamente é a realidade da existência de Deus.
que passa a existir na sua vida. Mas a transformação da mente, ela é progressiva. Ela exige tempo, ela exige esforço. Leva tempo para você sujeitar todas as áreas da sua vida em devoção à palavra de Deus. Mas não é que porque leve tempo isso não seja necessário. Isso é totalmente necessário para que a gente possa andar em caminhos seguros, para que o nosso corpo seja luminoso. Nós precisamos seguir firmes, crescendo no conhecimento da palavra e orando sempre para que o Espírito Santo coloque em prática essas verdades na nossa vida. Nós temos que fazer uma escolha nisso. Guie a sua vida através da verdade objetiva da palavra de Deus. Sujeite todo o seu corpo e mente a essa verdade. E aí sim tenha certeza de estar andando num caminho seguro. Ore pedindo por sabedoria. Ore pedindo por iluminação para que você possa compreender a palavra de Deus. E ore para que o Espírito aplique aquilo que você tem aprendido de maneira prática na sua vida. E para isso, irmãos, é aquilo que a gente sempre repete: hábito de leitura e meditação na palavra de Deus. E para isso precisa de esforço. Não desista disso, irmãos, porque vale a pena. Não desista dessa luta, porque é uma luta para nós. Lermos constantemente, diariamente, meditarmos na palavra. Mas vale a pena, irmãos. Leia bons livros cristãos que possam te ajudar na compreensão da palavra de Deus. Procure por temas do seu interesse. Se você gosta de saber mais sobre a consumação dos tempos, procure livros que falem de escatologia. Se você gosta, se a cruz de Cristo te encanta, procure livros que falam sobre o que foi a obra da cruz. Se você gosta do tema da santificação, procure livros nesse tema. Procure crescer no conhecimento da palavra. Também venha aprender de Deus na igreja, no contato com os irmãos. Não percam as programações, valorize isso, irmãos. A gente tem visto pessoas vindo de outras cidades, ansiando para ouvir uma pregação expositiva, querendo aprender biblicamente as coisas. Se Deus tem nos dado o privilégio de termos uma igreja que valorize a palavra, não perca as oportunidades de estar junto, aprendendo sempre. E também procure saber mais sobre discipulado. Procure sobre isso. Procure alguém que possa lhe discipular e discipule outras pessoas. Essa é a nossa grande missão neste mundo. É a grande comissão que Deus nos entregou. Então nós podemos guiar as nossas vidas pelos bons valores da palavra de Deus. Mas também nós podemos guiar as nossas vidas por valores maus. Verso 23 vai nos mostrar isso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O sentido de olhos maus aqui nesse versículo é o sentido de olhos doentes. Olhos que são incapazes de enxergar com clareza. São incapazes de permitir que a luz entre neles. Se você possui olhos doentes, por exemplo, se você sofre de cegueira, então a consequência é que todo o teu corpo estará em trevas. E aqui devemos entender onde que Jesus quer chegar com essa figura de linguagem. Jesus ele não tem a intenção de tratar de questões físicas, sobre problemas de saúde. O ponto do ensino de Jesus é o seu reino e o valor superior que ele possui em relação a todas as demais coisas deste mundo. E nesse sentido, apenas olhos bons conseguem enxergar com clareza o valor do reino de Deus. Os olhos doentes não conseguem enxergar isso. Nós vimos no ponto anterior que os olhos bons são guiados por valores bons, e esses valores estão unicamente na palavra de Deus.
Por outro lado, agora, os olhos maus, eles são guiados por valores maus, ou seja, são olhos guiados pelo pecado, por tudo aquilo que está do outro lado, em oposição à palavra de Deus. E sobre isso Paulo diz em Romanos 5,12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então o pecado original, o pecado de Adão, ele trouxe consequências. A morte entrou no mundo. E as pessoas que vieram depois de Adão, todas herdaram a sua natureza pecaminosa. De tal forma que ninguém jamais nasceu com olhos saudáveis. Ninguém mais nasceu com olhos bons. Todos os seres humanos nascem com olhos maus. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, portanto, se a luz, aquilo que guia a sua vida, for o pecado, se o que guia a sua vida não forem os valores bons da palavra, na verdade, o que guia a sua vida não é luz, são as trevas. E quão perdido se encontra você se isso ocorre? Se no ponto anterior nós temos um caminho único e objetivo, ter a nossa vida guiada pela palavra de Deus, no caso de sermos guiados pelo pecado, as possibilidades são imensas. Paulo diz em Romanos 14, 23, que tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, tudo que você faz que não leva a Deus e a sua palavra em consideração, isso é um pecado na sua vida. Ou seja, você pode guiar a sua vida seguindo valores que não são necessariamente ruins. Valores que podem até ser moralmente bons. Coisas que podemos até encontrar valor na palavra de Deus. Mas se esses valores nos conduzirem em uma vida longe de Deus, esses valores que podem ter aparência de luz, são na verdade trevas. Eu vou dar um exemplo bem claro disso, para ajudar a compreensão. Família. A família é algo extremamente valorizado na palavra de Deus. A família foi criada pelo Senhor. Ela foi criada para o nosso próprio bem, para desfrutarmos de algo maravilhoso aqui neste mundo. Não existe nada de ruim. Não existe nenhum tipo de treva no conceito bíblico de família. Porém, se você guiar a sua vida tendo como prioridade a família, então isso que é algo bom, família é algo bom, e a gente vê que é muito comum, irmãos, as pessoas guiarem suas vidas olhando apenas para a família. Nós vemos que muitas mulheres, principalmente, elas se doam completamente aos filhos e esquecem muitas outras prioridades. Agora, se o que lhe move for a família, se a sua alegria está nisso, então a sua família é o seu tesouro. E algo que é bom acaba se tornando trevas na sua vida, porque assume um lugar que é de Deus por direito. O próprio exemplo da primeira parte do capítulo 6 de Mateus. Jesus trata das práticas religiosas, né? Então, o exemplo que ele deu, se você mover a sua vida tendo como prioridade as práticas religiosas, então pega o exemplo da caridade, que é algo bom. As pessoas, principalmente, valorizam muito pessoas caridosas, né? Isso é valorizado no nosso mundo. Porém, se a caridade se ela for feita alheia de Deus, esse tipo de caridade se torna trevas. Jesus mesmo aqui nesse capítulo fez um alerta sobre a caridade do hipócrita, que era feita como? Para atrair a atenção dos outros. E ele diz que essa prática religiosa, na verdade, eram trevas para aqueles religiosos. E é bem provável que aqui Jesus tenha em mente esse tipo de coisa, porque ele acabou de falar. É possível que Jesus aqui, nessas palavras, ele tenha em mente a vida religiosa do judeu. Uma vida que era de aparência. A hipocrisia religiosa que estava presente nos fariseus. E eles achavam que eles eram a luz. Eles andavam na luz porque eram os religiosos, respeitados daquele tempo.
Mas Jesus diz que essa luz, que para eles era luz, na verdade eram trevas, e grandes trevas eram. E existem inúmeros outros exemplos sobre a maneira pela qual a nossa vida pode ser guiada pelo pecado. As possibilidades são enormes. Mas eu vou manter o foco principal aqui, de acordo com o contexto do Sermão do Monte e o contexto do próprio Evangelho de Mateus. O assunto principal é o reino dos céus. O Messias que ocupa o trono deste reino. Um reino que é físico, político, mas também um reino espiritual. De tal forma que existe um trono no coração de cada um de nós. E isso vem de encontro com o texto da semana passada, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que você mais valoriza na sua vida hoje, é isso que assume o trono do seu coração. E é isso que guia a sua vida. O que o texto nos informa é que nós podemos viver sob a perspectiva do reino eterno de Deus, ou sobre a perspectiva de rejeitarmos esse reino e, portanto, construirmos o nosso próprio império. E se nós formos construir o nosso próprio império, nossos próprios reinos, ou nós vamos nos colocar no trono deste reino, ou nós vamos indicar alguma coisa ou colocar alguém para assumir o trono da nossa vida. De maneira específica, Jesus vai tratar da riqueza como sendo um alvo comum que os homens adotam como sendo seu próprio Deus. Mas como bem disse João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E para citar alguns ídolos dos nossos dias, nós temos, de maneira bem comum, o consumismo, o sexo, o esporte, o entretenimento, o mundo eletrônico, celular, internet, a comida. Nós temos até mesmo a política. Nós vimos muito nesses dias. Todas essas coisas têm tomado o lugar de honra no coração de muitas pessoas. Em específico sobre a questão essa atual dos embates que nós temos vendo político, tão aflorado isso, né? E aqui eu falo com os cristãos de maneira específica. Eu me pergunto, irmãos, tem tanto cristão se envolvendo em debates ferrenhos sobre os seus candidatos preferidos. E a pergunta que fica para mim é, será que essas pessoas, passando a eleição, elas usarão dessa mesma empolgação para defender o nome de Cristo? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. E a questão, afinal, a ser analisada aqui, é a parte que todos nós nascemos com olhos doentes. E todos nós, naturalmente, guiaremos a nossa vida pelo pecado. Todos nós, naturalmente, colocaremos deuses estranhos no trono do nosso coração. E como resolver esse problema? Como resolver essa situação, já que todos nós nascemos com olhos maus? E a resposta é só uma, é Cristo. Somente Jesus Cristo nos cura da cegueira. Nós vimos até no texto de hoje, João 9, Jesus curando literalmente o homem da sua cegueira, mas mostrando a mensagem que a verdadeira cegueira era não enxergar o seu próprio pecado. Cristo pode nos dar olhos novos, olhos capazes de enxergar a luz, olhos capazes de nos guiar as nossas vidas de acordo com os valores da palavra de Deus. Em João capítulo 6, versos 35 a 40, Jesus diz assim: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu,
mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Nós temos duas opções, irmãos. Nós já conhecemos a Cristo. Nós vimos Ele por meio da palavra. Agora cabe a nós crer ou rejeitar. Cabe a nós ir até Ele ou virar as costas e abandoná-lo. Cabe a nós guiarmos as nossas vidas pelos valores dos seus ensinamentos ou continuar as nossas vidas sendo guiados pelo pecado. Para isso, nós precisamos do Espírito Santo para iluminar nossa mente, nos dando entendimento dessa realidade espiritual, nos fazendo enxergar algo que os nossos olhos hoje não podem enxergar. E nós precisamos do Espírito Santo nos dando a convicção do nosso pecado e da nossa necessidade de Cristo. Quando isso ocorre, quando depositamos a nossa confiança em Jesus, Ele não só remove a condenação do pecado, mas Ele remove o hábito do pecado das nossas vidas. E é isso que nos possibilita viver uma vida guiada pelos bons valores da palavra e não mais pelos valores maus do pecado que antes nos dominava por completo. Essa decisão entre dois caminhos nos leva ao último ponto da pregação. Não existe um caminho do meio. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Essa terceira e última metáfora usada por Jesus é como uma explicação / conclusão das duas metáforas anteriores. Nós podemos acumular tesouros na terra ou no céu. Podemos guiar as nossas vidas através de olhos bons ou maus. Em ambos os casos, existe uma escolha entre duas opções. Você viverá para construir o seu próprio reino neste mundo, vai se dedicar a viver da melhor forma aqui, vai acumular bens aqui, vai desfrutar de todos os prazeres possíveis aqui, ou você viverá debaixo da realidade do reino de Deus, um reino eterno, sabendo que tudo aqui neste mundo é passageiro, sabendo que todas as suas ações aqui no hoje refletem na sua verdadeira vida que ainda está por vir. Você ou guiará a sua vida debaixo dos valores da palavra de Deus, vai procurar sempre estar de acordo com ela, porque entende que Deus é o seu Criador e que Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é de fato bom, ou você viverá guiado por valores maus. Sua vida será guiada pelo pecado que contaminou toda a humanidade. Jesus agora está dizendo que essa escolha entre dois caminhos é a escolha entre dois senhores. E sobre isso ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. E ao falar de senhores, Jesus tem em mente o contexto da escravidão. Os senhores são os donos dos escravos. Um escravo não pode possuir dois donos. É diferente de ter dois patrões hoje em nossos dias, né? Eu posso ter dois empregos e, portanto, dois chefes e ainda assim conciliar, fazer um monte de serviço para os dois. Mas isso não é possível no contexto de escravidão. Jesus diz porque ou você vai aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. O escravo, ele coloca a sua vida por completo. Ele dedica o seu tempo de maneira integral ao serviço do seu senhor. Além de que o escravo, ele é propriedade, é bem do seu dono, do seu proprietário. Portanto, seria impossível que um escravo servisse a dois senhores, porque um escravo não pode ter dois donos. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Outras traduções vão trazer: não podeis servir a Deus
ou ao dinheiro. A palavra grega aqui em questão é a palavra mamon, que possui sentido de riquezas materiais, recursos financeiros, propriedade. Mas o ponto principal é que Jesus coloca a riqueza, o dinheiro, seja qual for a tradução que a sua Bíblia traz para mamon, como um ser pessoal que se torna dono da sua vida. Jesus coloca a riqueza em pé de igualdade com Deus, como ela disputando a sua vida por completo. Jesus está indicando com isso que não existe meio termo, não existe um caminho do meio a seguir. Inevitavelmente você servirá a Deus e ao seu reino ou a qualquer outra coisa, com um risco bastante real de se dedicar de maneira integral para construir o seu próprio reino neste mundo, acumulando riquezas aqui na terra. Então o cerne do ensino que temos nesse texto é bem claro. Ou você serve a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, ou você simplesmente não serve a Deus. Devoção parcial é o mesmo que não ter nenhuma devoção, segundo o texto bíblico. Nós temos diante de nós dois tesouros, dois caminhos para guiar as nossas vidas. Existem duas opções em relação a Jesus Cristo: segui-lo ou rejeitá-lo. Não existe a opção de crer parcialmente. Só que isso tem acontecido muito, principalmente nas igrejas evangélicas. Pessoas tentando construir uma nova estrada, um caminho do meio. O caminho largo e o estreito na Bíblia. Agora as pessoas têm tentado fazer um caminho mediano. Esse caminho do meio, ele é composto por uma entrega parcial a Cristo. É um tipo de cristão que entrega parte do seu tempo, parte do seu trabalho, parte da sua vida acadêmica, parte dos seus relacionamentos pessoais, parte da sua maneira de falar, parte da sua mente. Tudo é feito em partes. Porém, nunca há uma completa transformação da sua vida. Nunca há uma transformação no seu modo de pensar. O problema desse tipo de conduta é que isso entra diretamente em conflito com o que Cristo está dizendo. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Todos nós devemos refletir com seriedade na profundidade e no impacto e nas consequências que essas palavras de Cristo trazem para a nossa vida. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Porque ou você vai aborrecer um e amar o outro, ou vai devotar sua vida a um e vai desprezar o outro. Não tem como conciliar Deus com qualquer outra coisa. A palavra de Deus está dizendo para nós que qualquer tentativa de dividir a nossa lealdade com Cristo e o seu reino, isso na verdade não é lealdade. Se nós tentarmos dividir a nossa vida entre Deus e alguma coisa a mais, isso só demonstra o nosso compromisso com os ídolos que nós já temos no nosso coração e nós não queremos nos desfazer deles. Existe uma história bíblica que ilustra muito bem esse ponto. Uma história amarrada em Marcos, no capítulo 10, versos 17 a 22. Prestem bastante atenção aqui. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens,
e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus, ele não está dizendo para esse homem que as obras salvam, que a caridade ela é fundamental para a salvação. Jesus está mostrando para esse homem que ele estava tentando abrir um caminho no meio. Jesus está mostrando para esse homem que havia nele só uma devoção parcial, mas o coração dele estava nas riquezas e não de fato em Cristo. Jesus oferece para ele os tesouros no céu. Jesus mostra claramente os dois tesouros. Ele diz: vá, venda os teus bens, os tesouros que ele acumulava na terra, dê aos pobres e então você vai ter um tesouro no céu. E depois disso, vem e me siga. Qual foi a reação do homem? O texto diz que o homem ficou desapontado e foi embora triste porque tinha muitos bens. Em outras palavras, o homem ficou desapontado porque o seu coração estava nos muitos bens. Nós devemos notar que Jesus, em momento algum, condena o fato daquele homem possuir muitos bens. Mas os muitos bens desse homem é que condenavam o coração dele a uma idolatria que levou ele a rejeitar a maior oferta que alguém pode receber. A oferta da vida eterna e a promessa de receber tesouros no céu. E talvez a gente se pergunte como esse homem fez isso. Como que ele recusou a fazer o que Jesus disse? Mas ao invés de nós questionarmos esse jovem, pense, e se fosse eu ali? Se essa instrução estivesse sido dada por Jesus para nós hoje, como nós reagiríamos? Como você reagiria nisso? Você faria diferente? Você conseguiria se desfazer dos seus ídolos, entregar tudo e seguir unicamente a Jesus? Ah, pastor, significa que eu tenho que virar um monge, largar tudo e viver com a Bíblia debaixo do braço por aí? Não, irmãos. O que Jesus pediu para esse jovem é o mesmo que a palavra de Deus pede a nós. O que nós precisamos é ser verdadeiros discípulos de Cristo. Ou seja, pessoas que querem aprender dos seus ensinamentos e buscar a viver segundo o exemplo que Ele nos deixou. Significa devotar toda a nossa vida à palavra de Deus. Não só uma parcela dela, mas em tudo buscar viver obedientes à palavra de Deus. Você submete e renova a sua vida por meio da palavra. Consequentemente, os seus pensamentos, as suas ações, as suas decisões passam a ser influenciadas diretamente por ela. E isso por si só vai atingir a sua vida por completo e não apenas de maneira parcial. Aí sim, Cristo assume o coração, o trono do coração na sua vida. A palavra de Deus invade a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua vida na escola, os seus relacionamentos, o seu casamento, o seu modo de falar. Isso é devoção completa. Todas as coisas, todas as áreas da sua vida sujeitas ao Senhor. Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o valor superior do reino celestial em comparação com todas as coisas passageiras dessa vida, incluindo uma das mais valorizadas ao longo de toda a história da humanidade, que são as riquezas. Jesus nos alerta para que o nosso coração não esteja nessas coisas. Não podemos deixar que nada disso domine a nossa vida a tal ponto que Cristo se torne secundário, que Cristo se torne acessório na nossa vida. O Deus Criador de todas as coisas, o Deus que nos deu a vida, que nos criou com um propósito,
Ele não aceita apenas fazer parte da nossa agenda. Ele exige o seu lugar de direito. Ele exige o trono do nosso coração. Ou Deus reina em nós, ou então vivemos toda a nossa vida para Ele, para a sua glória, ou simplesmente Ele não reina. Ou simplesmente Ele não é nada. Não existe um caminho do meio. Não existe uma escolha menos radical do que devoção completa. E eu encerro, irmãos, com uma meditação pessoal. Medite nisso aqui, agora, e leve isso junto contigo para meditar ao longo de toda a semana. Que lugar Cristo ocupa na sua vida? Que lugar a palavra de Deus? Que lugar a oração? Que lugar a igreja ocupa na sua vida? O que sinceramente guia a sua vida? Vamos orar.